Amados e queridos irmãos, boa noite. Quanta paz, quanta luz. Vocês são capazes de ver a luz? Se apagássemos todas as luzes e a noite fosse tenebrosa e escura, sim, porque basta acender o pequeno farol que há dentro do nosso coração, a luz mais vívida, mais brilhante, porque é a luz de Deus que está dentro de nós. Brilhe a tua luz, foram as palavras imperativas, incisivas do Divino Mestre. Ele poderia ter usado qualquer outra forma em qualquer outro tempo verbal. Preferiu o tempo imperativo para acalentar a humanidade na força maior, da força de fazer brilhar. E se brilha com o lustro do amor e da caridade. Essa é a luz, que nós lustramos com o amor e a caridade. Coadjuvando o amor e caridade, colocamos também a clareza do entendimento, a clareza da sabedoria, que também colaboram para que essa luz fique tão forte, tão brilhante, que seja capaz de iluminar o universo. Alguém se pergunta, mas eu sou tão pequeno, tão ínfimo, diante da magnitude do Criador. Todavia, nós somos parte desse todo, Deus. E por fazermos parte desse todo, é que a nossa inteligência brilha, porque somos inteligentes. E que porque nascemos de um princípio inteligente, de uma mônada divina, centelha de luz, carregando dentro de nós essa semente portadora de tudo o que o nosso espírito foi, é e será para toda a eternidade. Bonito isso, né? Para toda a eternidade. Isso nos engrandece, nos faz vibrar. As fibras da nossa alma pulsionam na sensibilidade mais terna. Acalentamos os sentimentos de tal grandeza e de tal força só ao pensar que nós somos infinitos, que nós somos eternos. Não conseguimos ainda porque as nossas palavras são muito pequenas diante da grandiosidade, da compreensão maior, não só do universo, mas da grandiosidade de tudo aquilo que está à nossa disposição. Todavia dizemos, nós somos pequenos, ínfimos. Chico chamava-se um cisco. E nós o que somos então? Alguns jamais corajosos dizem, eu sou um grão de areia. Mas se Chico era um cisco, ser um grão de areia já é, meu Deus, basta olhar um tijolo, uma parede de alvenaria e nós nos imaginarmos um minúsculo grãozinho de areia. Ou uma fração, uma piscadela de olhos que ainda é muito longa para dizer que é tanta luz, de que nós não somos capazes de perceber. Então Joana d'Ângeles, eu calco a palestra de hoje nesse capítulo mesmo que chama Que Brilhe a Tua Luz, que é o capítulo 15 deste livro, Atitudes Renovadas. É o capítulo 15, que leva exatamente este nome, Que Brilhe a Tua Luz. E em Mateus, no capítulo 5º, versículo 16, está bem clara esse chamativo, que brilhe a tua luz. Aí ele diz em Mateus, assim brilhe vossa luz diante dos homens. Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Há 3 elementos que são imprescindíveis para a consideração. Além do que brilhe essa luz, ele te dá a finalidade. Mas para que brilhar essa luz? Primeiro,
para que essa luz esteja posta diante dos homens, ou seja, para que a humanidade, aqueles que conosco convivem, consigam perceber a nossa claridade, a nossa luz. Por favor, não interpretem como orgulho, como vaidade, pelo contrário. Isso não é orgulho, isso é sabedoria. Entendermos que a nossa luz deve brilhar. Para quê? Para que os homens consigam, ou seja, a humanidade, aqueles que conosco convivem, consigam enxergar as nossas boas obras. Quando temos um quartinho muito escuro na nossa casa, e normalmente temos um quarto escuro que despejamos tudo lá, a luz também é fraca. Quando colocamos uma luz mais forte, enxergamos tudo que aparece, porque colocamos uma luz mais forte. Então Jesus usa da mesma metáfora, para que brilhe, para que eles vejam e percebam as suas obras. Como é que vão perceber se nós não acendemos? Em outra passagem ele diz: ninguém vai acender a sua luz e colocar debaixo do alqueire, debaixo da cama, debaixo da mesa. Glória, né? Colocar a luz no alto, para que brilhe, para que ilumine, para que expanda. Então Jesus, da mesma forma, diz em Mateus, que essa luz, aqueles que conosco convivem, consigam perceber essa clareza, percebam nossas obras, e as nossas obras são aquelas que testemunham, meus amados, quem nós somos. Em outra passagem, Joana d'Ângelis diz que a nossa identidade é a nossa transformação moral. É esse esforço que nós fazemos para nós nos modificarmos, melhorarmos pela boa vontade, pelo interesse constante, eterno, dia a dia, mês a mês, ano a ano, evoluindo, crescendo e melhorando. Então isso vai criar a nossa identidade moral, que é o nosso passaporte para a eternidade. Isso é luz. E esse passaporte é decorrente das nossas boas obras, das nossas ações, aquilo que fazemos. Porque se nada fizemos, hoje eu ouvi: o que eu vou apresentar para Jesus no dia que eu desencarnar? Mãos vazias? Mas na realidade não é para Jesus que a gente vai apresentar, é para a nossa própria consciência. De abrir-se essa consciência, desvendar aquilo e dizer: nossa, eu fiz muitas coisas, eu realizei coisas boas, eu melhorei, eu me esforcei, eu me superei. Puxa, isso é luz. E nós estamos aqui exatamente nesse mesmo ponto da compreensão. Para que esta casa está tão cheia? Para que este salão, que é pequeno, está tão repleto? Porque tantos desencarnados estão aqui também para ouvir, para aprender, para que essa claridade brilhe, vejam aquilo que nós fazemos e, em consequência, deem graça a Deus. Então, volta, luz que brilha, para que os homens vejam aquilo que nós realizamos e glorifiquem a Deus e também cresçam e também progridam. Bezerra de Menezes diz uma frase que eu grifei aqui, mas que me marcou muito. Faz 3 dias que eu reflito sobre essa frase. A distância que existe entre o homem e Deus, a distância que existe entre o homem e Deus é a mesma que existe entre o homem e o próximo. Bezerra de Menezes. Vou repetir. A distância que existe entre o homem e Deus é a mesma distância entre o homem e o próximo. Só aqui poderíamos parar e palestrar a noite toda, porque nós vemos Deus distante, lá, longe. E essa mesma distância, ou seja, essa justa medida do nosso farol, é a mesma distância entre nós e os nossos irmãos. Próximo, interpretem assim agora: aquele, aquela que está do seu lado agora. Por favor,
E quando você está dentro da sua casa, o próximo são aqueles que estão dentro da sua casa. Preciso explicar mais? Não. Ame o seu próximo. Ele não está falando daquele que caritativamente juntamos leite, comida, roupas, agasalhos e entregamos ao Canaã, ao grupo de jovens drogadiços, e etc. Isso é caridade material, benéfica, justa, que são obras benemerentes. Todavia, a maior caridade, a chamada caridade moral, que é luz, faz-se exatamente para o próximo. Então a minha caridade começa em casa, aliás, começa comigo, caridosamente eu me amar, eu me respeitar, eu me iluminar. E Joana, como tantos benfeitores espirituais, fazem-nos a compreensão maior dos 4 autos, ou seja, por si mesmo, e cada um, que compete a cada um, buscar a sua luz, o seu crescimento. Primeiro, autoconhecer-se. Não preciso nem falar, já foi falado muito sobre isso, e nós não nos desconhecemos. Autotransformar-se, que é decorrente, eu me conheço, vou me transformando, vou melhorando. Terceiro, autoamar-se. Observe, autoconhecer-se, que é a primeira grandeza, 2.400 anos, os próprios gregos escreviam lá na fachada, conhece-te a ti mesmo. E o homem continua conhecendo o Cristo há mais de 2.000 anos, em busca desse conhecer-se. E nós mesmos não nos conhecemos. Tomamos-nos muitas vezes de susto diante daquilo que pensamos, concordam? Diante daquilo que falamos, levamos susto. Meu Deus, eu falei isto. E o terceiro susto maior, e eu fiz isto. Isso é muito sério. Agora pensem bem. Também ouvi hoje à tarde do nosso dirigente Sérgio aqui. Observe, se nós fizéssemos uma dinâmica agora, eu vou repetir o que ele disse hoje à tarde, aqui, na sala. Imaginemos que agora, nesse instante, estamos desencarnados. Todos. Para quem não entende, morremos. Todos nós estamos lá. O que vocês estão levando? Roupa bonita, carro, casa, bom emprego, poupança, poupuda. O que vocês estão levando? O que nós estamos levando? É exatamente o peso dessa balança do nosso coração. E os gregos, antigamente, pegavam o coração e o colocavam numa balança. E do outro lado, do prato onde estava o coração, colocavam uma pena. Se seu coração fosse mais pesado que uma pena, imagine o que você estava carregando. Que metáfora, meus amigos! Se essa luz deles era capaz de comparar um coração ao peso de uma pena no outro prato, e o fiel se mantivesse realmente equilibrado, na justa medida, era exatamente nosso coração puro, limpo, carregando tão somente aquilo que realizamos. Acredito que agora já deu para compreender que brilhe a tua luz, ela nada mais é do que esse peso leve, sutil, etéreo, que ao desencarnarmos, levamos, e não os bens materiais. Por isso, Jesus, nós temos que falar o ano inteiro de Jesus, né, Jesus? O ano inteiro, para tentarmos entender o Evangelho. Uma frase de Jesus, quando aquele rico disse: agora não preciso mais nada, meus celeiros estão cheios, como para dizer, os bancos estão repletos da minha fortuna, agora vou comer, beber e viver a vida. Ganhou os 50 milhões, concorda? O Mega Sena de final de ano. Aí você diz: agora vou viver, vou aproveitar. Aí Jesus completa na parábola: que tolo,
que és, ainda esta noite a tua alma será levada. E o que vai levar? Se não essa luz que está dentro, se não a leveza das boas obras, que são leves, se não a leveza do bem que você praticou para com você mesmo. Então vamos voltar. Autoconhecer, autotransformar-se pela melhoria contínua, constante, sempre. Qualquer coisinha que você fizer, por favor, não pense que você tem que realizar grandes obras, atos heróicos. Não. O ato heróico é o maior, começa assim, segurar um pensamento ruim. Sabe aquele que está vindo agora? Segure. Pague. Isso é o ato heróico. Segurar uma palavra quando tem vontade de explodir. Segurar um gesto quando tem vontade de fazer. Segurar uma ação quando tem vontade de juntar e atirar. Segure. E estes são atos heróicos. Ato heróico é viver com os nossos irmãos de caminhada de uma maneira leve, tranquila, serena. Aí você me diz assim, pode parar. Você está aqui para quê? Para me levar à santidade? Não, meu irmão. Eu estou aqui falando da realidade. Daquilo que eu tenho que lutar. Daquilo que eu tenho que me esforçar. Segurar a boca. Segurar pensamento. Segurar palavras. Segurar gestos. E fazer minhas ações serem melhores. Esses são atos heróicos. E esses atos seriam atos de transformação. Terceiro, auto-amar-se. Ame a si mesmo para poder amar o próximo. E finalmente, qual que é o quarto ato? Auto-iluminar. Por isso que brilhe a tua luz. Para que todos percebam, e percebendo a sua luz, eles consigam seguir os seus passos. Afinal de contas, nós também seguimos passos daqueles que são melhores que nós. É ou não é verdade? Nós nos espelhamos em alguém que nos dê e que nos dá exemplos de superação, de coragem, de força, de luz, todos os dias. E por isso mesmo somos grandiosos. E isso é auto-iluminar-se. Vamos adiante, amados irmãos. Somente quando em Cristo brilhe a luz, exteriorizando-se em atos o odor da caridade e do amor, é que se encontra as condições de provar o verdadeiro caminho para a felicidade. Odor, cheiro do amor e da caridade. Porque após ter penetrado nessa busca interior, e a luz está dentro de nós, é que conseguimos exteriorizar. Isso é grandioso. Vou pular um pouquinho. Diz o texto, junte tua candeia com outras candeias, junte sua luz com outra luz. Imaginemos que de repente apagasse a luz. Houvesse um blackout. Alguém acendesse um palitinho de fósforo. E mais outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Começa a iluminar. Imagine se nós acendêssemos uma vela, o outro outra vela. E na vida não é assim? Nós somos tal qual uma vela. Que começamos grandiosos, embora nascemos simples e ignorantes, nascemos uma vela grandona, do teu tamanho. É exatamente o tamanho da sua vela. Mas não estou falando do tamanho físico, estou falando do tamanho moral. E que dia a dia você vai consumindo esta vela, porque você se consome. E você se consome para quê? Para duas frentes. Para aquecer. É capaz de imaginar uma noite bem gélida, e você coloca uma velinha e fica lá esquentando a mãozinha, a vela aquece e a vela ilumina. A minha velinha, da minha luz moral, do meu crescimento, com todas as velinhas acesas dos amados irmãos, forma um farol. Por isso que o Nai, quando se junta no amor,
na caridade, uma casa de amor, casa de acolhida, não só para tratamento das doenças físicas, mas tratamento basicamente das enfermidades morais, das enfermidades da alma, tudo isso aqui fica iluminado. Imagine do alto, descesse um clarão sobre essa casa, e estamos iluminados, estamos protegidos, acreditem nisso. Isso não é só no lar, em qualquer casa, quando vocês, meus amados irmãos, fazem o Evangelho no lar, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, sempre. Marquem o dia, o horário, e a espiritualidade vai acender em cima da casa de vocês um verdadeiro farol. E a casa fica protegida, os membros ficam protegidos, os vizinhos ficam iluminados, o quarteirão fica iluminado. Quanto mais oração, mais grandeza, mais bênção, mais paz. Há um texto do livro de Martins Peralva, que se chama assim, Estudando o Evangelho. Muito bonito. A Suzy já fez um sinal que Suzy conhece tudo. E dentro desse livro, Estudando o Evangelho, é maravilhoso. É maravilhoso. Muita gente me pergunta, puxa, me recomende um livro. Daí um. Ele diz assim, o homem, para renovar-se, é o que nós estamos falando, tem que estabelecer um programa tríplice, calcado no ponto de partida para essa realização íntima que brilha a tua luz. E o tríplice está baseado no estudo, na meditação e no trabalho. 3 pontos. Estudo, meditação, trabalho. Quanto ao estudo, abra o Evangelho. Leia livros da codificação espírita, os livros espíritas, tantos. Começa com André Luiz e vai indo, até Chico, até Divaldo Franco e por aí afora, todos. Vai estudando mensagens cristãs, mensagens elevadas, para que a sua mente projete coisas boas. Quando você já é capaz de desligar o televisor, quando de manhã você liga, ouve os noticiários, e depois você diz para você, eu não preciso ouvir mais noticiário hoje, já ouvi tudo, porque o resto é repetição, você já começou a melhorar, não é verdade? E você abre o Evangelho todos os dias e lê um parágrafo, um pedaço, você acendeu um farol. Você está fazendo o primeiro programa tríplice, que é o estudo. E o estudo, diz o nosso amigo Martins Peralva, ele deve ser meditado, assimilado e posto em prática. Observe, se isso aqui fosse um romance, é para saber a história, concorda? Romance é para saber a história. É um filme a que você assistiu para saber o final. Mas como não é um romance, ele deve ser estudado, ele deve ser assimilado, ou seja, deve ser refletido. Então você lê, reflete, amadurece, pondera, para que depois você aplique. Então por isso que serve o estudo, para ler, digerir, ou seja, refletir e aplicar. Aí vem a segunda tarefa do ponto tríplice, que é a meditação. E a meditação sempre está atrelada à prece, à reflexão interior, à busca interior. Ele diz aqui, a meditação é o ato pelo qual o homem se volve para dentro de si e procura se compreender. Aí ele começa a perceber a luz que está diante dele. Ele diz mais, que através da prece, na meditação, o homem obterá a fé que necessita para a superação das suas fraquezas e aumentar a esperança da vida. Isso é meditação. Estudo, meditação. E o terceiro é trabalho. Também ouvi hoje à tarde, num atendimento fraterno, uma recomendação. A prece, a oração, é um trabalho. E se é trabalho, ele deve ser duro, árduo, atarefado, constante, porque o trabalho não é de um momento, Pai nosso que estás no céu.
A prece é de todo momento. E é esse trabalho de elevação que nos eleva. Por isso que o trabalho é de ordem material, é de ordem espiritual e é de ordem moral. Trabalho para o meu progresso, para o meu bem-estar, é material. Tudo que eu granjeio para o meu esforço é bem abençoado. É espiritual. Por quê? Porque me ajuda a auxiliar o próximo. Um trabalho espiritual, de amor, de caridade, de doação, trabalho voluntário. E é um trabalho moral, quando eu me volto para o meu interior e eu busco o meu crescimento. Esse é o trabalho maior. Portanto, trabalho nos 3 aspectos: material, espiritual, colaborando com a humanidade, com o próximo, e o trabalho moral, que é aquele que eu me elevo, que eu me construo. Em resumo, diz Peralva, aquisição, cultivo e ampliação das qualidades superiores. Ou seja, quando ele coloca, eu devo adquirir, aquisição. Depois que eu adquiro as qualidades superiores, que nada mais são do respeito, da compreensão, da cumplicidade, do amar verdadeiramente o próximo, isso é uma aquisição moral. Depois que você adquiriu, você começa a cultivar, começa a trabalhar, isso vai te engrandecer. Por isso que o brilho, a tua luz, ela sempre é de uma renovação moral, de uma renovação cultural e de uma renovação espiritual. Observe, a renovação íntima, a minha transformação é sempre de uma ordem moral, espiritual e cultural. Puxa, cultura é exatamente aquilo que está no povo. Quando diz assim, puxa, aquele país tem uma cultura milenar, que traz, mas é a sua cultura milenar. Onde está? Não, eu não tenho. Então você é grandioso, porque você encarnou pela primeira vez na sua existência aqui. Você acredita nisso? Seria bacana, né? Se estivéssemos, encarnados, assim, desse tamanho, já com todo estudo, com toda a preparação, tudo pronto. Nem Jesus veio pronto. Assim, da maneira muito pobre de dizer, que vocês já entenderam. Eu apenas quis dizer, levou 1000 anos, observe, 1000 anos, 10 séculos, para se preparar, para entrar num corpinho. Já estamos preparando para o Natal, né, Suzy? Para entrar num corpinho, Natal, nós vamos falar sábado, né, Suzy? Sábado, sobre o Natal. Ele estava pronto, ele é pronto, ele sempre esteve, pela sua magnitude e pela sua grandeza, mas levou 1000 anos para se aproximar de nós. E levou 30 anos, quietinho. Você que achou que ele estava quietinho. E passou 40 dias jejuando no deserto, em comunhão com o Pai. Você também achou que era bacana. Eu fiz um jejum de 40 dias no retiro. Senhor! Só que a gente comia um pouquinho. Mas sabe qual foi o maior sacrifício dos 40 dias? Eu ficar de boca calada. Alguém já passou 40 dias em retiro? Se a gente não aguenta meia hora, dá vontade. E o bom é que estávamos no meio de uma turma de adolescentes de 18, 20 anos, 17, 18, 20 anos, todos juntinhos, o dia todo, boca que usa, boca calada. Senhor, quanto sacrifício, quanta confissão para dizer, Padre, eu pequei. Não, eu não pequei, eu fragilizei, eu fui humano. Mas o Cristo, com toda a grandeza, com toda a luz, ele não foi tentado? Não o levaram para o alto do monte e lhe disseram, bem sabem vocês, se te prostrares e me adorares, tudo quanto enxerga será seu. Material, meus amigos.
Cristo foi tentado. Nós somos tentados. Tentados a todo instante na tentação do erro. Por isso que é esforço moral. É esforço cultural. Porque vem da cultura, do conhecimento, da sabedoria, dessa praticidade do viver. Não viver lá nas nuvens. Como diziam os poetas simbolistas, os nefelibatas, ou seja, aqueles que vivem no mundo da lua. Não, vivemos a realidade, chão, presente. Por isso que a palavra de ordem é sempre que brilhe a tua luz. E diz mais, Martim Esperava, a estrada é difícil. Oh. Nossa, ele ensinou tudo, né? Mas não é difícil? Alguém vive na abastança moral? Não. Estamos aqui para aprender, melhorarmos. A estrada é difícil, o caminho é longo, repleto de espinhos e pedras, de obstáculos e limitações. Que consolo, né? Mas Jesus disse, a porta larga é gostosa, mas é exatamente a porta dos vícios, que ninguém precisa ensinar. Você aprende assim, num lampejo. Vício, para começar a beber, fumar, se drogar, etc. É muito fácil, concordam? Mas viver cristãmente, ou seja, viver de uma maneira crística, viver o Cristo, os seus ensinamentos, que ele resumiu em amar a Deus e amar o próximo como a si mesmo. Simples, claro. Ele foi curto, objetivo e claro. Amar a Deus, amar o próximo como a ti mesmo. Aí ele continua, vigiai e orai. Maravilhoso, né? E nós não conseguimos. Por isso que eu falei que os 40 dias foram terríveis. Do vigiar. Do vigiar os pensamentos. Vigiar a boca. Vigiar aquilo que a gente fazia. Isso é de todos os dias. No Evangelho, no capítulo 5, o Espírito da Verdade nos conclama. Espíritas, ou seja, todos nós cristãos espíritas, que já gostamos da doutrina, vivemos a doutrina, aprendemos com a doutrina, diz-nos, espíritas, primeiro, amai-vos. Reviveu o Cristo, para dizer logo em seguida, segundo, instruir-vos. É base. Amados, isso está no Evangelho. Quando Jesus disse, orai, é o amai a Deus, amai o próximo como a si mesmo. Quando disse vigiai, é instruir-se, é adquirir amálgama nos nossos pés, para que caminhemos firmes, porque o nosso amigo nos diz, a estrada é difícil, o caminho é longo, repleto de espinhos, de pedras. E Jesus disse, a porta estreita é difícil, mas quando você a transpuser, você vai encontrar do outro lado a glória maior. Não tem um outro jeito, é porta estreita, caminho íngreme, dificultoso, obstáculos e limitações. A meta é perfeita e alcançável. Amigos, isso é por demais bom. Isso é por demais verdadeiro. Por isso que uma coisa é apenas indispensável. Um pouco de boa vontade. E o que seria essa boa vontade? Seria a vontade que ele chama de 3 coisas: construtiva, eficiente e produtiva. Uma boa vontade, percebe bem, construtiva, eficiente e produtiva. Ou seja, a boa vontade de construir, de fazer, que seja eficiente, ou seja, que ela não seja inócua, vazia, estéril, mas que ela seja também produtiva. A boa vontade de trabalhar, a boa vontade de aprender, a boa vontade de se transformar, a boa vontade de melhorar,
a boa vontade de se auto-amar, depois de se conhecer e se transformar, para finalmente se iluminar. Então a luz que está dentro de nós tem todo um espelho a refletir, que brilhe a vossa luz, para que os homens, ou seja, quem conosco caminha, como diz em Mateus, vejam as nossas realizações, que são as nossas transformações, e dessa forma também consigam melhorar. Eu vou encaminhar mais para o final, que logo as crianças vão estar por aqui, com algumas reflexões de Joana d'Ângeles, quando ela diz, quando Jesus propôs que brilhasse a tua luz, estimulando-te ao sublime labor, ao sublime trabalho, de quê? Da preservação, da claridade e do amor e do conhecimento. A preservação dessa claridade do amor e do conhecimento. Mas para quê? Para repartir, para compartilhar. Quando ele diz, põe a sua luz lá no alto, seria a claridade do meu amor, a minha caridade, posta no alto, para que isso ajudasse a humanidade. Como assim? Como assim? Qualquer coisa, pequenina, que você fizer, volto a repetir, já é uma luz que brilha e todos vão perceber. Aliás, quando a gente erra, tem 1000 dedos nos apontando. E você diz assim, mas quando eu acerto, ninguém fala nada. Por que isso? Porque é da própria natureza. A percepção do erro, a percepção da falha. Por isso que Jesus tão belamente diz, faça essa luz brilhar, que seria a luz do seu progresso moral, do seu adiantamento. Tantas vezes assim, fiz 99 coisas certas, e o meu chefe foi lá e vasculhou e achou uma coisinha errada e pegou no meu pé. É exatamente isso, porque somos imperfeitos, porque tendemos a essa melhoria, a esse crescimento. Ele diz mais, que a luz é uma conquista. Ela nasce pronta? Acredito que não. Nós temos o princípio pronto, temos a semente pronta, mas nós devemos ter o trabalho. Pena que eu não trouxe um pote com um punhado de semente dentro. E que eu multiplicasse esse pote para cada um de vocês. Um pote bonito, um punhado de sementes muito bonitas lá dentro. E dissesse para você, esse pote é seu. O que você faria? O colocaria numa estante? Ou você teria a coragem de abrir aquele pote? E pegar semente a semente e ir lá e plantar? É exatamente isso. A luz que temos dentro desse pote precioso dentro de nós, amados irmãos. É essa luz fecunda, é essa semente do amor, que é a verdadeira luz que está dentro de nós, que nós devemos plantar todos os dias e cuidá-la. Cuidá-la com o nosso suor para o trabalho. Cuidá-la com nossas lágrimas de sofrimento. Cuidá-la com as nossas lágrimas das dores, das angústias, dos problemas, pelos caminhos difíceis. E regá-las com todo o cuidado. Não pode ter muita chuva e também não pode ter muito sol. É preciso sol para aquecer. É preciso chuva para regar. O sol, meus amados irmãos, é a luz que temos dentro de nós a aquecer aquela semente. A chuva são o vendaval dos nossos sofrimentos. A chuva são exatamente as lágrimas das dores, das angústias pelas quais passamos. Chuva e sol, luz, com a nossa luta, faz com que aquela semente se entumeça, crie coragem, que rompa a sua casca, o seu envoltório.
Mas não basta por aí. Ela tem terra por cima. E que essa terra também precisa ser rompida. E quando ela cria mais coragem, ela rompe a terra e começa a despontar. E aí vem o segundo problema. Pisada dos homens, dos animais, muito vento, muita chuva, muito sol, e aquela semente, e aquela plantinha tão tenra precisa ser protegida. É exatamente nessa metáfora maior da compreensão, dessa beleza ímpar, incomum, dessa luz que está dentro de nós, que faz exatamente essa sementinha brotar e germinar. Tudo isso é trabalho. Tudo isso é riqueza. Tudo isso é crescimento. Eis porque é necessário que brilhe a tua luz, chamando a atenção para o que és. Observe, para que os homens vejam as boas obras. Observe como ela, Joana d'Ângelis, traduziu o Evangelho. Para que chame a atenção para aquilo que tu és. Para que chame a atenção para aquilo que tu fazes. Chame a atenção para os recursos que dispõe em nome daquele, Jesus, que te guia e é modelo. A tua luz é de procedência espiritual e necessita ser preservada com os santos olhos do amor e da paz. Amplia a tua capacidade de amar. Amplie a tua capacidade de amar. E quando você colocar este amor em movimento, você o transforma em caridade. Queridos, gostaria de concluir chamando novamente a atenção do texto evangélico de Mateus, quando ele diz: de tal modo brilha a tua luz, para que essa infinita ternura da sua alma angelical sugere-nos, incisiva e amorosamente, o esforço benéfico, que brilhe tua luz. É a palavra forte de Jesus, é a palavra forte de Jesus, convocando-nos à ação, convocando-nos a agir. E quando? Aqui, agora, e não amanhã, e não depois. Comece sempre aqui e agora. Isto é ação. Isso é o que nos concita o Mestre. Trabalho, profícuo, perseverante, contínuo, amoroso e terno. Eu vou concluir antecipando. Me perdoe, senhores. É Natal. Que o amor seja não fingido, mas real. Que o amor seja verdadeiro. É Natal. Amor não de palavras, ou até mesmo de meias palavras. É Natal. Amor que se demonstra no dia a dia, e não só quando há interesses no dia 24, para o dia 25. É Natal. Jesus veio para nos ensinar o amor. Natal, amados, é o aniversário de Jesus. Por isso é Natal. É o natalício de Jesus. Se Jesus é amor, então Natal é amor. Será que já estamos qualificados a dar a Ele, a Jesus, este presente? A prova de que sabemos amar verdadeiramente? Qual presente você dará para o Natal de Jesus? Ele está de aniversário. Palavras vazias? Meias palavras? Ou palavras cheias de amor, de ternura e de bênção? Pensemos nisso. Que Jesus nos abençoe.